Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à AM Academy Mais. Pessoal, essa é a nossa quinta aula da nossa playlist Estudo dos Gases, ok? Então pessoal, hoje é uma aula baseada em exercícios de gráficos, certo? Temos aqui 6 gráficos e nós vamos aqui identificar os gráficos, ou seja, cada gráfico, né, que pertença ao processo isotérmico. Lembrar para vocês que processo isotérmico, né, é aquele em que a temperatura é constante. Se você quiser mais saber sobre isso, é só clicar no link aí abaixo para assistir as aulas anteriores sobre transformações isotérmicas. Então, ok. O nosso exercício é verificar qual dos gráficos, ok, pertença, ou qual dos gráficos é de transformações isotérmica e quais não são de transformação isotérmica, ok? Então, sem mais perca tempo, pessoal, vamos lá, ok? Vamos lá a isso. Temos aqui o nosso primeiro gráfico, PT, ok? Pressão, temperatura. Nós queremos saber se o gráfico, ok, é de transformação, se é a temperatura constante ou não, ok? Lembrar para vocês, quando falamos de isotérmica, estamos a falar que a temperatura tem que ser constante, ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, PT, ok? PT. Esse gráfico, a nossa temperatura é constante, pessoal. Se nós olhar bem, ok? Está nos dizer que, ok? Está nos dizer que, enquanto a pressão vai crescendo, a nossa temperatura mantém. Esta linha aqui, ok, representa a constância, ou seja, representa a temperatura num único ponto. Imaginamos que este ponto seja 2, ok, pessoal? Isso significa que a temperatura mantém-se 2 em todo o processo, certo? Então, este sim é um gráfico isotérmico, ok, pessoal? Este sim é um gráfico isotérmico. Olhando para esse, pessoal, é a mesma coisa que essa. A diferença é só que este está aqui para baixo e aqui está por cima, certo? E aqui temos volume. Aqui está a dizer que para todos os valores do volume, o valor da temperatura é o mesmo. Então, é um gráfico isotérmico também, pessoal. Ok? É um gráfico isotérmico. Agora, pessoal, aqui, nós temos aqui PV. E está nos dizer o quê? O que esse gráfico está nos dizer? Este gráfico está nos dizer que ao longo do tempo, o valor da pressão e do volume vão variando. Só que ele está nos dizer que vai variando e está nos dizer que o valor da pressão será exatamente o quê? Ou seja, o valor da pressão e do volume vão caminhando juntos. Significa que para maior pressão terá maior volume. E para maior volume terá maior pressão. E pessoal, isso não é um gráfico isotérmico. Por quê? Porque no gráfico isotérmico a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui. Então, este não é um gráfico isotérmico. Olhando para cá, pessoal, aqui sim é um gráfico isotérmico. Por quê? Porque para maior pressão nós temos menor volume. Para menor pressão nós temos maior volume. Então é um gráfico isotérmico. Ok, pessoal? É exatamente um gráfico isotérmico. Prontos. Olhando para esses dois, pessoal, não tem discussão nisso. Não são isotérmicos. Por quê? Muito simples. O que eles estão a indicar? Eles estão a indicar que o volume cresce com a temperatura. A pressão cresce com a temperatura. Esse é um gráfico isobárico e esse é um gráfico isocórico. Logo, não são isotérmicos. Muito simples, pessoal. Então tá aqui, temos 3 gráficos isotérmicos e 3 gráficos que não são isotérmicos. Pessoal, vamos aqui num um exercício básico sobre gráficos para nós compreender mais, né, como é que funciona essa leitura de gráficos com relação às transformações isotérmica, isobárica e isocórica. Ok, pessoal? Vamos embora. Voltamos aqui, pessoal. Este é o nosso gráfico. Não escrevi mais aqui o exercício, vou ler para vocês, ok? Vamos lá prestar atenção na leitura para nós então poder responder a isto. Diz assim, ok? Uma amostra de gás ideal sofre transformações 1, 2 e 3 identificados no gráfico PV.
PV, ok? Sofre transformações 1, 2, 3, identificado no gráfico PV. Apresentada do seguinte, sabe-se que a transformações 3 é adiabática, ok? Ainda não falamos sobre isso aqui no nosso canal, mas posteriormente na aula de termodinâmica vamos abordar mais sobre isso, ok? É adiabática. Quais serão, ou seja, quais são as transformações 1 e 2? Então, pessoal, caso não tenhas compreendido muito bem, vou simplificar para você. O que o exercício nos pede é para nós descobrir qual é a transformação, ok? Como é que se chama a transformação do processo 1 e o processo 2? Se é adiabática, se é isotérmica, se é isocórica, isobárica. Então é isso que nós vamos descobrir. Vamos fazer uma leitura disso. Nós compreendemos, ok, que esta pressão durante um processo, ok, durante o processo 1, ela não muda. Ela vai ser a mesma tanto para o volume 1 tanto para o volume 2. Ela não muda, pessoal. Ok? Tá aqui, ela não muda. E se nós olhar para aqui, este volume, ok? Este volume não muda durante o processo 2. Ela vai ser o mesmo tanto para a pressão 1 e para a pressão 2. Ou seja, a pressão vai aumentando e ela mantém a mesma coisa. Olha só bem aqui, pessoal. Ok? O volume aqui vai variando, vai sair de 1 para 2, mas este vai permanecer o mesmo. Ok? Porque ele conecta-se, o 1 vai conectar ao 2 e o 2 vai conectar também ao volume 2. Então ela permanece o mesmo volume no processo 2. Aqui a pressão 2, ela vai permanecer o mesmo no volume 1 e volume 2. Então o que é que nós temos aqui? Nós estamos a querer dizer que a transformação 1 é uma transformação em que a pressão é constante. Como é que se chama, pessoal? Isobárica. Ok? Isobárica. E a 2 se refere, ok, a uma transformação em que o volume é constante. Como é que é? Isocórica, pessoal. E está respondido, ok? Transformação 1 isobárica, transformação 2 isocórica. Não tem complicação aqui, pessoal. A leitura dos gráficos é simples, é algo muito simples, ok? Caso não tenha entendido essa aula, clica nos links das descrições para ter as aulas anteriores e poder assim ter mais compreensão sobre o que estamos aqui a falar. Deixa o teu comentário aí, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo juntos até a próxima aula, ok? Tchau, tchau!